aqui se está gravando. Tá, eu começo a gravar. Nessa aula, eu vou resolver alguns exercícios com vocês, terminar, né, alguns exercícios, em relação às demais propriedades da seção. Na verdade, eu vou focar mais no momento de inércia, que é um pouco mais complicado, tá? E eu vou fazer aqueles exercícios que eu tinha deixado no final dos slides, tá? Eu fiz na videoaula o exercício da seção T, da viga T, onde eu tinha que calcular centro de gravidade, momento de inércia em relação ao eixo que passa no centro de gravidade, o momento de inércia em relação ao eixo X, o módulo resistente e o raio de giração, tá? Então, a gente, nessas atividades, vocês devem ter percebido que o cálculo da inércia é um cálculo mais enjoadinho, maiorzinho também, em relação aos outros, porque o módulo resistente é só pegar o resultado do momento e dividir, né, pela distância até a parte superior ou inferior da seção, isso se for em relação ao eixo X, se for em relação ao eixo Y, seria as distâncias até, né, o lado esquerdo e lado direito dessa seção, tá? Então, é basicamente pegar o momento de inércia, né, em relação a cada eixo, dividir por essas distâncias máximas aí do centro de gravidade até o finalzinho da seção. O raio de giração também é pegar o momento de inércia e dividir pela área e tirar a raiz, né? Então, isso não é muito complicado assim, é mais jogar na forma. O que é mais chato é a interpretação do momento de inércia, porque a gente viu que tem a translação de eixo, tá? Que exige aquela fórmula maior, tá? Então, basicamente, a gente vai aplicar esses conceitos nessa aula, ok? Dúvidas vocês podem perguntar. Eu vou, às vezes, eu não vou conseguir enxergar a mãozinha levantada e fala, professora, aí eu paro e ouço a dúvida, tá? Então, vamos começar. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês verem a atividade, tá? Essa atividade que eu estou resolvendo é continuação, acho que, daquele PDF de slide que eu passei para vocês. No finalzinho tem o enunciado desses exercícios, tá? Vou desviar minha câmera aqui. Bom, vocês estão conseguindo enxergar a minha tela aí? Sim. Beleza. Sim. Então, Sim. Vocês estão vendo aí o exemplo 2, tá? Com o enunciado. Determine o momento de inércia da área mostrada na figura abaixo em relação ao eixo X. Eu quero determinar o momento de inércia, tá? Dessa figura aqui, dessa figura achurada, tá? Então, eu tenho que tirar essa parte aqui, ok? Ele quer o momento de inércia em relação a esse eixo aqui, ó, esse eixo X aqui, ok? Então, eu vou precisar usar a forma de translação de eixo, ok? Outra coisa, observem que a gente tem um retângulo maior aqui, tá? E temos um círculo. O retângulo, né, vai ter o seu centro de gravidade, seu ponto, né, central, bem aqui no meio, que vai coincidir com o centro de gravidade do círculo. Então, o centro de gravidade dos dois é coincidente, tá? Coincidente.
Aqui, eu não vou calcular a distância, né, o YCG, porque já foi dado, né? Porque seria essa distância até o eixo X, e já foi dado aqui, que é 75 milímetros, tá? Seria essa distância até aqui, tá? Então, já foi dado aí no enunciado, ok? Então, que fórmula que eu vou utilizar? A inércia dessa figura inteira em relação ao eixo X vai ser a inércia, tá? Eu vou falar que essa figura do retângulo é a figura 1, ok? E o do círculo, figura 2, tá? Então, vai ser a inércia da figura 1 mais o y aqui, que é essa distância aqui do CG, mais y quadrado vezes a área da figura 1. Vou subtrair com a inércia do círculo, que é a figura 2, mais y quadrado vezes a área da figura 2, tá? Então, observe que cada parcela aqui é uma aplicação da translação de eixo de cada figura, tá? Esse I1 aqui, que é a inércia da figura 1, é em relação ao seu centro de gravidade, tá? Então, por isso que eu tenho que fazer essa translação. Estou calculando a inércia, né? É como se eu estivesse calculando a inércia em relação a esse eixo XCG aqui que está passando no meio da figura. Então, eu tenho que transladar, né, essa inércia para esse eixo aqui. Por isso que eu tenho que somar, né, com essa parcela de y ao quadrado vezes a sua área. A mesma coisa eu faço com o círculo. Eu calculo a inércia do círculo em relação ao seu ponto, ao seu CG, tá? E faço a translação utilizando essa parcela de y ao quadrado vezes a sua área. Eu uso a subtração porque eu quero essa área achurada e eu tenho que retirar essa área do círculo, que é essa área 2, tá? Então, o que a gente vai determinar aqui primeiro? Y, a gente já sabe que Y é igual a 75 milímetros e é igual para as duas figuras, tá? A área da figura 1 é a área de um retângulo. Então, eu tenho 100, que é a base, vezes 75 mais 75 é 150. Isso vai me dar um valor de 15.000 milímetros ao quadrado, ok? A figura 2, eu tenho que calcular a área de um círculo, tá? Então, eu vou usar π vezes r ao quadrado. R é o raio dessa figura, o raio é 25 milímetros, tá? Então, π vezes 25 ao quadrado. Só um momento aqui que parece que um aluno não está conseguindo ingressar. Só um momento, vou tentar ver aqui por quê. Momento. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Vitor aqui. Vitor, você conseguiu entrar? Agora eu consegui, Gossimar. Obrigado. Agora deu certo. Não, beleza, então. Obrigado. Joia. Então, a área do círculo vai ser π vezes 25 ao quadrado. Isso vai dar um valor de 1.953,5
milímetros ao quadrado. Ok? Feito isso, agora eu calculo a inércia em relação ao CG das figuras, tá? Eu passei uma planilha para vocês, uma planilha, um PDF, onde está intitulado Propriedades, características de algumas seções transversais. Não sei se esse é o nome correto, mas começa com propriedades. Enfim, lá tem a fórmula, né, como que se calcula a inércia de algumas seções conhecidas. Então, lá nós temos a fórmula para calcular a inércia do retângulo, tá, sempre em relação ao seu CG, tá? Temos do círculo também, do semicírculo, do triângulo, enfim, tem as figuras mais utilizadas, né, conhecidas. Então, usando como base essa tabela, tá? Eu tenho que a inércia da figura 1, que é a inércia de um retângulo, tá? É igual a base vezes a altura ao cubo dividido por 12, tá? Então, a base desse retângulo é 100 vezes a altura, que é a altura total, 75 mais 75, 150, elevado ao cubo, dividido por 12. Tá? Lembrando que isso é em relação ao XCG, tá? O YCG mudaria essa fórmula, tá? Esse valor aí vai ser igual a 28 milhões, né? 125. Não, 281. Não, é 28 milhões, 125 mil milímetros a quarta, tá? Lembrar que inércia, tá? É dado unidade de comprimento a quarta, tá? Sempre a quarta. Feito isso, né? Eu vou calcular a inércia da figura 2, que é um círculo, tá? E essa inércia é calculada como π vezes d a quarta dividido por 64. Bom, então, aqui nessa fórmula, tá? Eu estou usando o diâmetro da circunferência, tá? Então, o diâmetro nada mais é que 2 vezes o raio, tá? Então, eu vou utilizar o diâmetro igual a 50 milímetros, tá? Então, eu vou ficar com π vezes 50 a quarta dividido por 64. Então, vai dar um valor aí de 306.796,16 milímetros a quarta. Ok, então, observem que eu tenho o meu Y, tenho as áreas e tenho as inércias. Então, agora eu consigo determinar a inércia dessa figura em relação ao eixo X, né, jogando nessa fórmula aqui. Ok? Então, vamos substituir os valores aqui. Inércia de X, então, vai ser igual
a inércia da figura 1, que é esse valor, 28.125.000, mais o y ao quadrado, que é 75 milímetros, vezes a área, que é 15.000. Menos a inércia da figura 2, que a gente acabou de calcular, mais y ao quadrado, vezes a área da figura 2, que é a área do círculo. Ok? Então, jogando aqui, fazendo os cálculos, tá? Respeitando esses colchetes aqui, na hora de fazer o cálculo, tá? Eu vou obter o valor final da inércia da figura achurada, que vai ser de 101, 148, 516,3 milímetro quadrado. Então, fazendo os cálculos, eu vou chegar que a inércia, ela é esse valor aqui, tá? Lembrando que é da figura achurada, figura inteira, ok? Então, alguma dúvida nessa parte, gente? Para a gente partir para outra questão? Eu não entendi direito, não. Ó, vamos lá de novo, então. Eu passei para vocês a fórmula de translação de eixo, certo? Por que eu tenho que utilizar translação de eixo nessa figura aqui? Porque eu quero a inércia em relação a esse eixo X aqui. E esse eixo X está passando na base da figura, tá? Para fazer a translação de eixo, eu tenho que usar aquela fórmula onde eu pego a inércia do centro de gravidade em relação ao centro de gravidade, mais a distância, tá, do eixo que passa no centroide até o eixo que eu estou calculando. V ao quadrado, tá? Vezes a área da figura. Por que eu uso isso duas vezes? Porque eu tenho duas figuras. Então, eu tenho que usar duas vezes, tá? Que eu tenho que fazer a translação do retângulo da figura 1 e tenho que fazer a translação da figura 2, tá? Então, na figura 1, eu tenho, né, daquela tabelinha que eu passei para vocês, está lá no Cigar, eu tenho a tabela informando qual que é, tá, a inércia de XCG, ou seja, a inércia em relação ao eixo XCG. Aonde está o centro de gravidade dessa figura? Está bem no meio da figura, que é coincidente com o CG da figura 2. Está bem aqui no meio, está na metade de 100 e está aqui a 75 milímetros do eixo X, tá? Então, na tabela, se a gente olhar lá, eu vou ver que a inércia é base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Isso em relação a esse eixo XCG. Mas eu não quero a inércia nesse eixo aqui, não. Quero a inércia nesse eixo X aqui. Então, o que eu preciso? Eu preciso dessa distância de XCG até o eixo X, que é o valor de Y, e preciso da área dessa figura para fazer a translação de eixo, tá? Então, eu pegaria a inércia XCG, que eu chamei de inércia 1, da figura 1, mais a distância, né,
do eixo XCG até o eixo X ao quadrado, vezes a área dessa figura. E aí eu tenho a inércia em relação a esse eixo X, tá? Lembrando que eu estou fazendo a translação só da figura 1, que é a figura do retângulo. Para eu ter da figura achurada, eu preciso considerar essa figura 2 com o círculo. Só que eu não vou contabilizá-la, eu vou retirá-la, né? Porque ela está saindo aqui da minha figura. Então, eu preciso fazer o mesmo procedimento do retângulo para o círculo, né? Lembrando que eu vou ter que tirar essa inércia, né, da figura do retângulo, tá? Então, o retângulo, isso aqui é o retângulo, tá? Isso aqui é a inércia do retângulo. Em relação ao XCG. Quando eu vou olhar o círculo, eu faço as mesmas considerações. Porém, a inércia do círculo em relação a XCG, que também é tabelado, ele é dado como IXCG igual a π vezes d a quarta dividido por 64. O que é esse D? Esse D é o diâmetro do círculo. O que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. O raio é 25, então o diâmetro é 50, tá? Isso também é tabelado, isso aqui é do círculo, tá? Isso em relação a esse eixo XCG. Só que eu não quero a inércia em relação a esse eixo. Eu quero a inércia em relação ao eixo X. Então, novamente, eu preciso ter a distância entre o eixo XCG e o eixo X, tá? E como o centro de gravidade do círculo e do retângulo são coincidentes nessa figura, o Y é igual, que é 75 milímetros, tá? Vezes, né, essa distância ao quadrado, vezes a área dessa figura, que é a área do círculo, tá? E aí eu consigo completar a minha fórmula para determinar a inércia da figura achurada em relação ao eixo X, tá? O que vale lembrar aqui é que eu tenho que aplicar a translação de eixo, que é essa parcela aqui, ó, aplicar essa parcela aqui, tá? Para fazer translação de eixo, é simplesmente eu aplicar essa parcelinha aqui, né, da distância ao quadrado vezes a área, em cada figura que eu tenho, né, na composição. Então, se eu tenho duas figuras, né, eu tenho que ter duas parcelinhas de translação de eixo, tá? Em relação a cada figura. Então, é sempre a distância, né? Considerando a figura 1, é sempre a área da figura 1, tá? Por que o Y aqui das duas figuras foram iguais? Novamente, porque o CG é igual, né? O ponto, né, foi coincidente, tá? Tanto do círculo quanto do retângulo. Qual que é a coordenada YCG desse retângulo? Né? Eu teria que pegar a altura do retângulo e dividir por 2. A altura é 150, dividido por 2 dá 75, tá? O círculo também está bem no meio, está posicionado no meio. Teria que pegar aqui o raio, tá? E somar com essa distância aqui, né? Isso é 75, a soma disso aqui, né? 75, tá? Porque eu tenho que considerar desse ponto até o eixo X, né? Que é o eixo que eu estou considerando, tá? Então, fazendo essas considerações, tá? E aplicando nessa forma, eu obtenho a inércia em relação ao eixo X, tá? Eu vou fazer mais um exercício, tá? E aí, talvez ajude a esclarecer melhor
as dúvidas, tá? Esse exemplo aqui, ó, exemplo 3, pede para determinar o momento de inércia para a área da seção transversal do membro mostrado na figura abaixo em relação aos eixos X e Y. Agora são dois eixos, tá? Então, observem aqui na figura, né, que ele já colocou os eixos, ok? Então, já tem os eixos aqui. E aí, eu tenho essa figura aqui, essa figura meio estranha aí, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa figura, tá? Em 3 figuras conhecidas. Vou dividir ela aqui e aqui, tá? Aonde eu tenho um retângulo aqui, tá? Retângulo 1. Deixa eu até fazer isso aqui, retângulo 1. Onde eu tenho base igual a 100 milímetros e altura de 300 milímetros. Esse é meu retângulo 1. Retângulo 2 é esse aqui que está na horizontal, tá? Esse retângulo 2, ele vai ter altura de 100 milímetros e base igual a 600, daqui até aqui, 600 milímetros. Esse é meu retângulo 2. O meu retângulo 3 vai ser essa figura aqui, que vai ter base igual a 100 milímetros e altura igual a 300 milímetros, tá? Então, eu tenho 3 figuras aqui. Tá. A primeira coisa que eu tenho que identificar nessa figura é o centro de gravidade de cada uma dessa figura. Eu tenho 3 retângulos, tá? Então, eu tenho que posicionar o meu CG na metade, por exemplo, da figura 1, na metade da sua base e na metade da sua altura, tá? Vai ficar mais ou menos aqui assim. Esse daqui é o CG da figura 1. Então, eu tenho o ponto 1 aqui. Tá, mas eu quero em relação a esses eixos aqui. Então, eu tenho que definir a coordenada, tá, de cada um em relação a esse eixo Y e esse eixo X. Que seria essas distâncias aqui, ó. Seria essa distância x1 e essa distância, figura escura, essa distância aqui, vou puxar aqui, y1, ok? Então, eu teria que determinar x1 e y1 da figura 1, tá? Em relação a esses eixos. Quanto que valeria x1? Tá? Lembrando que eu estou na figura 1. x1 seria essa distância desse ponto até esse eixo. Lembrando que desse lado, né, o eixo x positivo está desse lado de cá, tá? No sentido esquerda para direita, e o eixo x negativo está da direita para a esquerda. Então, esse lado aqui eu tenho coordenada x negativa e desse lado coordenada x positiva. Então, o x1 aqui dessa figura 1, ele é negativo, tá? Então, vou colocar menos aqui. Então, como que eu vou saber essa distância? Eu sei que esse ponto está na metade de 100. Então, eu sei que eu tenho 50 milímetros até a face da figura aqui. Quanto que seria daqui até aqui? Aí eu teria que pegar, né, esse valor de 600, tá? E subtrair pelo valor... Na verdade, eu poderia pegar 300, né? Que seria a metade aqui dessa figura, né? Ficaria bem aqui, né? Vou pegar a metade aqui. Deixa eu só
Vou colocar aqui. Seria 300 milímetros, ok? Então, eu pegaria então, os 50 mais esse 300 menos 100. Por que 300 menos 100? Daqui do meio, né, do eixo X, do eixo Y, até aqui a face da figura é 300, certo? Daqui até a face desse retângulo 1 é 100. Então, para eu ter essa distância aqui, ó, que está em branco aqui, eu teria 300 menos essa base para ter essa distância, que é 200, tá? Então, eu pego daqui até aqui 50, mais esses 200 até o eixo X, ao eixo Y, desculpa. Então, eu ficaria com o valor de menos 250 milímetros, tá? Ok, então, X1 eu já tenho. Agora, Y1. Y1 está na metade da altura desse retângulo 1. A altura do retângulo 1 é 300. Então, ele está daqui até aqui com um valor igual a 150, tá? Então, Y1, 150. Só que esse 150 vai até aqui. Não chega até o eixo X, tá? Então, eu teria que contabilizar mais essa distância daqui até aqui, que seria a metade desse valor de 100, tá? Então, eu teria que contabilizar mais 50, que daria um valor de 200 milímetros. Lembrar também, tá, que o eixo Y positivo, ele tá de baixo para cima, tá? E o eixo Y negativo é desse ponto para baixo, ok? Então, aqui, por exemplo, na figura 3, a gente vai ter valor negativo de Y, tá? Tá, então, eu consegui determinar essa distância, né, desse ponto aqui até aqui, que é o meu Y1, e daqui do CG da figura 1 até o eixo Y, tá? Então, tem o X1 e Y1. Agora, eu posso determinar a área da figura 1, que é base vezes altura. É 100 vezes 300. Que vai dar 30 mil milímetros ao quadrado, ok? Então, eu já tenho essas informações da figura 1. Agora, a gente vai fazer para a figura 2. Observem que da figura 2, que é essa figura aqui, ó, esse retângulo aqui, eu tenho a altura desse retângulo de 100 e a base de 600. Esse eixo Y e esse eixo X está passando bem no centro de gravidade dessa figura, bem no seu CG, certo? Eu teria uma distância de CG do ponto do centro de gravidade ao eixo X? Não, eu tenho alguma distância aqui entre o CG e o eixo X? Não tem uma distância. Tem uma distância do CG até o eixo Y? Também não. Então, observem que o X2, seria o X2, e o Y2 são zero, tá? Eles não existem. Então, da figura 2, deixa eu só arredar aqui. Da figura 2, eu tenho que X1, X2 é igual a zero e Y2 é igual a zero. De novo, por quê? Porque o centro de gravidade ele está bem no meio da figura.
tá? O eixo X e Y está passando no centro de gravidade dessa figura. Eu tenho distância do CG para algum desses eixos? Eu não tenho. O ponto está bem aqui, ó, no começo do eixo. Está bem aqui no começo do eixo. É como se for... ele está na coordenada 0, 0. Então, eu não tenho valor de X1, X2 e Y2. Eu não tenho, são 0, tá? Ok. A área dessa figura eu tenho, né? Que é base vezes altura. A base é 600 e a altura é 100. Então, eu tenho 60 mil milímetros ao quadrado da figura 2, que é essa figura aqui, tá? A figura 3 tem seu centro de gravidade bem aqui na metade da sua base e bem na metade da sua altura. Então, tá bem aqui o seu CG. Bem aqui. E aí, eu tenho uma distância desse ponto até o eixo Y, que é o meu X3. E tenho uma distância desse ponto até o meu eixo X, que é Y3, tá? Deixa eu colocar ele mais para cá. Tá bem em cima do desenho. Ele seria essa distância até o eixo X, que seria a minha distância Y3, tá? Pegaria desse ponto aqui até esse eixo X, seria meu Y3, tá? Então, o que acontece? O X3 aqui, eu vou pegar desse ponto até o Y. Daqui até aqui, a face da figura, eu sei que é a metade da base, que é 100 dividido por 2. Então, daqui até aqui é 50 milímetros. E daqui até aqui, eu tenho que pegar os 300, né, que é a metade da figura 2, né, que é daqui até aqui, e subtrair por 100, que eu vou ver que essa distância daqui até aqui, tá, até a face da figura, é de 200, tá? Então, o X3, tá? Lembrando que esse valor é positivo, que está do lado positivo de X, ele é o 50, que é a metade aqui, tá? Da base, né? 100 dividido por 2, mais os 300, que é daqui até aqui, tá? Daqui até aqui, eu tenho 300 milímetros, menos os 100, tá? Para eu ter justamente essa distância aqui, tá? Que vai dar 250 milímetros positivo, ok? O Y3, que é esse Y aqui, ele está na parte inferior do eixo Y, tá? E aqui é negativo, tá? Então, a gente já sabe que ele é um valor negativo. Ele é a metade da altura aqui até esse ponto aqui. Então, é metade de 300, que é 150. Só que eu não quero essa distância daqui até esse ponto aqui, não. Eu quero a distância daqui até o eixo X. Então, eu preciso saber essa pequena distância aqui. Essa pequena distância é a metade de 100. É que a gente viu que seria que o eixo aqui está passando bem no meio da figura 2. Então, é a metade de 100, que é 50 milímetros.
Então, vai dar aí o valor de Y3 igual a menos 200 milímetros, tá? Deixa eu só recapitular aqui. Essa figura ficou bem ruim, ficou bem escura. Ficou difícil de ver. Vou apagar aqui. Caneta azul que fica melhor. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho a figura 1. Figura 1, que é essa figura aqui, tá? Essa aqui é a figura 1. O seu centro está passando bem aqui, o seu CG, tá? Só que eu quero as distâncias desse ponto até o eixo Y, tá? Que é o meu X1. E preciso dessa distância aqui até o meu eixo X, que é a minha distância Y1, tá? X1, de novo, X1 tá na parte negativa do eixo X, tá? Aqui é a parte positiva e aqui do lado de cá é a parte negativa, tá? Desse ponto aqui até aqui, eu tenho a metade de 100, que é 50 milímetros, e daqui até aqui, tá? Dessa face da figura até o eixo Y, eu tenho que calcular. Eu teria que pegar metade da figura 2, que é 600, né? Metade daria aqui, ó, que é 300, menos essa largura da figura, que é 100, vai me dar uma distância aqui, ó, de 200 milímetros. Então, é só eu pegar os 50 aqui e somar com os 200 para eu ter essa distância total aqui, x1. Lembrar que esse valor é negativo. Então, eu pego menos 50 menos 200 milímetros, que vai me dar menos 250 milímetros, ok? Y1 está bem aqui, né, na metade da altura de 300, tá? Então, eu teria 150 até aqui, até esse ponto aqui, eu teria 150, daqui até aqui 150, e preciso dessa outra distância aqui, pequenininha. Eu sei que esse eixo Y e X está bem no meio dessa figura 2, então, a metade da altura desse retângulo vai ser essa distância aqui, que é 50 milímetros, tá? Então, fazendo a soma, 150 mais 50, eu vou ter 200 milímetros em Y1, tá? Ok, então, X1 e Y1 está definido. Agora, a figura 2 é essa figura aqui, tá? Toda aqui, essa figura toda aqui, com altura de 100 e base igual a 600. O CG dessa figura, ela está bem aqui, na metade da largura e na metade da altura. E coincide com o ponto de origem dos eixos Y e X, ou seja, está na coordenada 0, 0 desse eixo. Ou seja, x2 e y2 é igual a 0, são iguais a 0. Logo, né, a gente vai perceber que esse x e esse y também são a coordenada XCG da figura 2, tá? Mas vamos entrar nesse mérito depois, tá? Então, aqui eu não tenho x2 e nem y2, porque coincide com a coordenada y e x, tá? Eu não tenho distância aqui nessa figura 2. Figura 3. Figura 3 é essa figura aqui, tá? O seu centro
seu centro de gravidade está bem no meio aqui, na metade de 100 e na metade de 300, tá? Então, novamente, eu tenho que calcular as distâncias x1 e x2, tá? Só destacando aqui a continuidade do eixo y. Então, eu tenho x1, que vem x3, né? Que é daqui até o eixo y, tá? Esse aqui é meu x3, ok? Então, da mesma forma, eu tenho a metade aqui dessa distância, né? Que é 100 dividido por 2, tenho 50 aqui. E desse ponto aqui até aqui, eu tenho 200 milímetros, tá? É como se eu pegasse esses 300 e subtraísse por 100 aqui, que é a largura dessa figura. Eu tenho 200. Então, é 200 mais essa distância aqui, que é 50, tá? Então, eu vou ter 250 positivo, tá? Tá no lado positivo do eixo X. O Y3, ele é daqui até o eixo X, tá? Então, esse aqui é meu Y3, ok? Até aqui. Então, daqui até aqui, eu tenho a metade de 300, que é 150. Mas eu preciso dessa outra parte aqui para ter a distância total. Então, eu tenho que pegar os 150 e somar com a metade de 100, tá? Que é onde está localizado esse eixo X em relação à figura 2. Então, aqui é 50 milímetros, ok? E aqui é 150. Então, eu pego e somo 50 mais 150, eu tenho 200. Lembrar que, como eu estou na parte inferior aqui dessa coordenada y, esses valores aqui embaixo são negativos, tá? Então, esse valor aqui de y3, ele é menos, tá? Menos 200 milímetros, tá? Então, eu já tenho todas as coordenadas, tá? Que vão facilitar na hora de fazer os cálculos, ok? Só que, determinei as coordenadas, enfim, eu não quero isso, eu quero a inércia, tá? Então, eu vou ter que calcular a inércia em relação ao eixo, o centro de gravidade de cada uma da figura, tá? Então, eu vou ter que calcular a inércia em relação ao CG dessa figura e em relação ao CG dessa figura aqui, 2, e em relação ao CG da figura 3, tá? Lembrando que, para retângulo, a fórmula de XCG é base vezes altura ao cubo dividido por 12, enquanto que, em relação ao YCG, tá, de qualquer retângulo, é altura vezes base ao cubo dividido por 12. Então, eu vou ter que utilizar essas duas fórmulas para determinar a inércia de cada um desses retângulos, tá? Então, uma coisa a ser observada em relação, antes de começar a fazer, em relação a essa figura, é que a figura 1 e a figura 3 são iguais. Isso significa que a área das duas figuras são iguais e as inércias em relação ao centro de gravidade dessas figuras também vão ser iguais, tá? Porque elas têm as mesmas dimensões, certo? Então, fazendo essa consideração, eu sei que, vou separar aqui, eu sei que, né, eu não tinha calculado a área 3, então a área 3 é igual à área 1, tá? Que é igual a 30 mil milímetros ao quadrado. Então, como essas duas figuras têm geometrias iguais, tá? Então, a inércia XCG da figura 1 é igual
a inércia XCG da figura 3. De novo, porque elas têm geometrias iguais. A base das duas figuras são iguais, tá? Então, base da figura 1 e figura 3 é igual a 100. A altura das duas figuras é 300 ao cubo, dividido por 12. Logo, eu vou ter uma inércia aí de 2.225 milhões. Milímetros a quarta. Então, eu tenho a inércia em relação ao CG, tá? O XCG, em relação a esse ponto aqui, né? Em relação a esse ponto aqui, eu tenho a inércia em relação ao XCG, tá? Que é o eixo que passa nesse ponto aqui, ok? Tenho das duas figuras. Agora falta da figura 2. Não, vamos fazer o Y, né? YCG da figura 1 e da figura 3, que são iguais também, de novo, porque tem as mesmas propriedades, tá? Tem as mesmas dimensões. Então, é 300, que é a altura, vezes a largura, que é 100, dividido, elevado ao cubo, dividido por 12. Isso vai me dar um valor de 250 milhões. Milímetros a quarta. Então, eu tenho a inércia em relação a esses dois eixos que passa no centro de gravidade das figuras, tá? Certo. Da figura 2, a inércia XCG da figura 2 vai ser base, que é 600, vezes 100 ao cubo, dividido por 12. Isso vai dar um valor de 500 milhões aqui. Milímetros a quarta, tá? Faço também para o YCG da figura 2, tá? Que vai ser 100, que é a altura, vezes a base, que é 200 ao cubo, dividido por 12, tá? Isso vai me dar um valor de milímetros a quarta. Tá, eu tenho as inércias de cada figura em relação aos seus centros de gravidade, tá? O que eu tenho que fazer a partir de agora? A partir de agora, eu tenho que pegar essas figuras, tá? As inércias dessas figuras e aplicar a fórmula de translação de eixo, tá? Então, eu vou ter que aplicar para a figura 3 e para a figura 1. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar a inércia em relação ao CG, que a gente calculou, vou somar com a distância, tá? Em relação aos eixos que eu estou calculando, ao quadrado, vezes a sua área, tá? Vou fazer isso para cada uma das figuras, tá? Somar essas contribuições, tá? E determinar a inércia. Eu já estou estourando o tempo aqui, eu vou encerrar a aula, eu vou passar
o passo a passo, terminar de fazer esse exercício, vou passar para vocês poderem ver o final desse exemplo, tá? Vou fazer também para o outro exemplo que eu tenho aqui, tá? Então, vou deixar disponível para vocês no SIGA esse passo a passo aí, tá? E aí, quando surgirem dúvidas, vocês me falem na próxima aula para poder esclarecê-los, ok? Então, vou encerrar a aula por aqui, tá? Porque eu já estou estourando mais que tudo do tempo aqui, tá? Então, eu passo para vocês o final dessa resolução desse exercício. Tem mais um, também passo para vocês poderem ver em relação a isso e tragam as dúvidas na próxima aula, tá ok? Então, até mais, até a próxima aula, gente. Desculpa aí a demora. Até, obrigada, Glaucia. Tchau, Glaucia. Até, Tchau, obrigada. tchau. Tchau. Nada, tchau.